respeitando aí a primeira chamada das 8h30 e agora a segunda chamada das 9h. Temos uma pauta estabelecida que gira em torno de informes, conjuntura e contra-reforma, apreciação e deliberação quanto ao movimento de greve e encaminhamentos. Abrindo, então, a discussão para os informes. Informes. Bem, o informe, manter aqui mais distante. Bom, basicamente, ontem, né, nós tivemos essa atividade em Brasília, né, uma manifestação. Foi uma manifestação, no meu julgamento, pelo menos razoável, porque não era uma manifestação e uma mobilização com foco somente em Brasília, né? Era, na verdade, uma mobilização que era para ocorrer nos estados e em Brasília. Tivemos, eu acho que provavelmente entre 4.000 e 5.000 participantes dessa atividade. E eu acho que, de um modo ou de outro, eu acho que todos devem estar informados do que ocorreu, não é? Nós fomos submetidos a um processo bastante severo de revista, controle de chegada à cidade. Então, desde a entrada do GDF, todos os ônibus que foram de Goiânia ou de outras cidades, ou até mesmo de outros estados, foram submetidos a uma revista muito rigorosa, tomando tudo quanto era material que, de algum modo, pudesse ser usado para se proteger, sobretudo, das bombas de gás. Então, máscaras, leite de magnésio e coisas assim. E, posteriormente, a chegada até o deslocamento, até o local da manifestação, passamos por outras barreiras também, com revista e tudo mais. E aí tivemos ali no local da manifestação, não é? E, em certa altura, se desencadeou um processo de repressão realmente muito violento, né? Realmente muito violento. Então, cavalaria, bombas de efeito moral, bombas de gás lacrimogênio, um determinado momento um tiroteio, mas é um tiroteio mesmo de balas de borracha. Eu me vi num filme do Spielberg correndo com aquelas balas de borracha chegando em tudo quanto é lugar, não é? Então, muito violento. E, infelizmente, o processo todo, no meu julgamento, realmente, a utilização do ato como parte de uma demonstração de repressão. Quer dizer, o ato foi transformado num teatro, não é? Dessas forças políticas que pilotam o golpe em curso, não é? E foi utilizado mesmo como um teatro de demonstração de como se vai lidar com a resistência às contras-reformas e de como vai se lidar com movimentos sociais. Então, realmente, muito violento. E ao mesmo tempo também, infelizmente também, embora uma boa participação, porque não era o objetivo a concentração lá, nós tivemos concentração em praticamente todos os estados, né? Algumas realmente grandes, como no Pernambuco, em São Paulo, mas infelizmente também eu identifico assim uma desorganização, uma falta de coordenação política no processo, né? Acho que, de novo, aí não é absolutamente nenhuma crítica assim, digamos assim, irresponsável, infundada absolutamente, mas eu penso que, sobretudo com relação às entidades nacionais, houve muita falta de uma presença e de uma coordenação política. Eu acho que a CTB, a CUT, em particular, deixou muito a desejar. Então, eu acho que a gente precisa
de maneira tranquila, fazer o processo de avaliação para a gente compreender o que está acontecendo, para a gente poder ter orientações, digamos assim, numa qualidade superior. Agora, no geral, eu avalio que foi muito importante, de certo modo, e aí é uma leitura pessoal, não sei se é equivocada, mas é bem pessoal, acho que inclusive a ação repressiva acarretou um significado e uma importância do ato que provavelmente ele não teria se não tivesse tido a ação repressiva que teve. É curioso isso, né? Ele adquiriu uma magnitude justamente em função da repressão desencadeada, não é? Então, eu acho que para quem ainda tinha dúvidas com relação ao estado de exceção em curso no país e um processo de endurecimento realmente brutal, eu acho que as últimas manifestações, eu acho que nos evidencia, né? Eu acho que ainda os incrédulos, eu acho que já tem uma consciência ou tem uma leitura mais precisa do que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos vivendo. Não temos inscritos. Bom, como não temos inscritos, eu gostaria de complementar o informe do Valmir. Nós saímos daqui ontem, às 10 da manhã, com uma caravana de 27 pessoas aqui do Sintef. Fomos parados em uma revista na entrada do Distrito Federal, em que diversos pertences de diversas pessoas foram confiscados. Novamente, chegando em Brasília, havia um cordão, um cerco da polícia já ali na Catedral, então nós sequer tivemos acesso às esplanadas. Os ministérios estavam tudo fechado, a Brasília completamente sitiada por policiais, uma imagem, uma cena de guerra civil mesmo, uma coisa horrenda, em que as pessoas, até mesmo sombrinhas, lenços, coisas diversas foram confiscadas em nome da segurança nacional, né? Os policiais poderiam ser agredidos por sombrinhas. De repente, uma rebelião de senhoras com sombrinhas na manifestação, algo do tipo. Enfim, foi uma coisa extremamente violenta em diversos sentidos, do ponto de vista da garantia dos direitos fundamentais, da garantia do direito à liberdade de expressão, de manifestação, de organização. Tudo isso foi cerceado. O princípio da privacidade, os direitos às liberdades individuais, tudo isso em nenhum momento foi levado em conta ali naquele processo. Então a repressão ela começa de uma maneira absurda desde o início da manifestação que ali tentou se construir e que, no meu entendimento, também foi feita com efetividade apesar dos obstáculos. Nesse momento nós temos diversas pessoas presas, é importante dizer isso. Ontem diversos manifestantes foram presos, inclusive alguns foram liberados já, alguns alunos da UFG, inclusive estão sendo ameaçados de serem enquadrados ou na Lei de Segurança Nacional ou na Lei Antiterrorismo. Então está aí o propósito da Lei Antiterrorismo aprovada pelo governo Dilma, né? Pelo governo anterior. Enquadrar, pressionar e subordinar qualquer tipo de manifestação social. Esse é um elemento importante. As prisões políticas que começam a se espalhar pelo país. Mais algum inscrito? Podemos passar para o próximo ponto? Nenhum informe? Bem, passemos então para o segundo ponto, que é a análise de conjuntura e contrarreformas. Temos aqui o convidado Honório Ângelo da Rocha, que eu convido para compor a mesa conosco. É um servidor técnico administrativo da UFG, e que integra o Conselho de Delegados do Sintifes. Integra também um grupo de trabalho da CTB.
Ele vai abordar aqui alguns elementos desse processo da contrarreforma da Previdência e Trabalhista, e logo em seguida nós abrimos para intervenção, para tirar dúvidas ou para reflexão do plenário. O convidado terá 15 minutos e depois abrimos então para intervenção plenária. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Agradecer o convite que me foi formulado ontem para partilhar com vocês um pouco também da discussão que nós temos feito, tanto na UFG, quanto na base dos científicos, na CTB, nessa militância que nós desenvolvemos aí. E dizer que sempre que for o caso, estarei à disposição. É sempre uma alegria poder participar desse debate, compartilhar um pouco, trocar um pouco também dessa experiência que vocês estão travando e que nós também temos feito. O tema principal aqui, que me foi solicitado para apresentar pelo menos as linhas gerais, é esse da reforma da Previdência e também dessa movimentação da reforma trabalhista. Eu vou, antes de adentrar isso, pedir a paciência de vocês para, em certa medida, contextualizar um pouco essas reformas, porque eu entendo que elas fazem parte de um projeto maior e que não estão resumidas ao que apresenta os projetos da Contra-Reforma no Congresso, né? No âmbito da discussão que temos feito, fica evidente que se abre um novo ciclo no Brasil, um ciclo extremamente conservador, autoritário, e que caminha para retroceder em todas as conquistas e vitórias e direitos que foi possível garantir ao longo do que nós estamos chamando de primeiro ciclo, que é esse que se abre no processo da Constituinte e que, de certa maneira, finaliza com o Pacto da Constituição de 88, né, que se pretendeu ali, mesmo que limitadamente, constituir um Estado social e democrático, porque era produto já dos anseios da pós-ditadura, né, que os entulhos autoritários estavam postos na ordem do dia para ser retirado da vida do povo do Brasil. E esse ciclo tem início, na grande maioria dele deixou de ser aplicado porque dependia de regulamentação, de lei ordinária, de lei complementar, e que a elite que perdeu o embate na Constituição não aceitava, né, que isso fosse levado adiante. Então foi uma luta permanente para aplicar até que surge um momento mais elevado desse pacto, que é em 2012, quando parcelas da sociedade que até então não tinha chegado ao poder, chega ao poder, né, que é a representação possível que as classes trabalhadoras tiveram até hoje, nesses 516 anos, de um extrato popular, democrático, progressista dirigindo o país. Então, e esse ciclo se fecha agora na virada das eleições de 2014, que os derrotados não aceitam a quarta vitória do povo e inicia um processo de desmonte, de pauta-bomba, de construção e de desconstrução, na verdade, de tudo aquilo que a maioria da população escolheu como sendo o seu caminho. Então, com isso, abre esse novo ciclo que tem seu ápice ali no grande golpe do impeachment, que retira o governo eleito democraticamente, desconsidera 54,5 milhões de votos, né? O Congresso entende que isso
não tem valor e retira a presidência, e com isso tem início, a partir desse momento, de um golpe que é a somatória dos interesses do capital financeiro nacional, internacional e do grande empresariado brasileiro, com o parlamento, que também tem todo envolvimento nisso, com a grande mídia que serve a esse projeto, né, e o judiciário, que acaba sendo o grande cabo eleitoral desse processo, seja através da Polícia Federal, da Promotoria, seja através do STF, acaba cumprindo um papel de estar sempre oferecendo os elementos necessários para que pudesse chegar na grande mídia, né, os ataques ao projeto em curso. Muito bem. Esse novo ciclo que se abre já está muito evidenciado que é um ciclo de profundo retrocesso dos direitos, das conquistas, dos direitos democráticos, da soberania do nosso país, e eles vêm de imediato representado pelo menos por 5 medidas que estão em curso. A primeira e mais gravosa delas é essa relativa à PEC 55, que acabou de ser aprovada ontem em segundo turno, e que por 53 votos a 16 consagra a retirada do Estado na atenção à saúde, educação, segurança, segurança pública, ciência e tecnologia, programas sociais, investimento em infraestrutura, enfim, consagra a retirada do Estado desse volume de iniciativas importantes do Estado participar por 20 anos, na medida que congela os investimentos nessas áreas, as chamadas despesas primárias, por 20 anos, independente do crescimento populacional, independentemente do crescimento econômico, né, fica restrito aos valores praticados em 2016 pela correção da inflação. Então, se a população vai crescer, vai precisar de mais serviço público. Se a economia crescer, poderia investir mais em serviço público. Isso está congelado, e em hipótese nenhuma essa medida será adotada. No entanto, para pagamentos de juros, para a garantia dos recursos dos banqueiros, né, dos dividendos, do serviço da dívida, isso não tem limite. Que no orçamento atual, já quase que metade, 50% do orçamento, fala-se de 45%, autores falam 48%, 50%, ou seja, em torno da metade do orçamento já é dedicado a esse setor. Esse setor vai ganhar mais do que isso do orçamento do país. Esse setor vai transferir renda, vai transferir direitos, vai transferir riqueza da grande maioria da população para esse setor que sempre foi beneficiado e que será beneficiado mais ainda. Então, é nesse contexto que vem essa reforma, a PEC 55 no Senado. A reforma da Previdência entra dentro desse projeto, a reforma trabalhista entra dentro desse projeto, a reforma política, que está já em curso no Congresso, entra dentro desse projeto também, e a aceleração do processo de privatização, de venda, de desmonte das estatais, né, de alteração dos marcos regulatórios, de deslocar completamente o papel da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, que são instrumentos que no ciclo anterior eram utilizados como elemento de fomento do desenvolvimento, como elementos, ferramentas de indução do desenvolvimento, e que isso não vai mais servir a esse propósito, né? Exatamente como propunha o plano de governo do Aécio. O Armindo Fraga fez referência a isso há diversas vezes, que ele não sabia qual que papel mesmo joga o Banco do Brasil e tal, e tal, e tal. Então eu encerro aqui, porque o tempo requer, essa abertura para dizer que o conjunto das reformas faz parte de uma disputa de projeto de país, de projeto de nação. Então, a luta que tem início
agora, né, na luta contra o golpe, ela é uma luta que prosseguirá. É uma luta que nós ainda, vencida a questão da PEC, ainda teremos que lutar pela garantia do Estado Democrático de Direito, teremos que lutar pelas conquistas previdenciárias, pelas conquistas trabalhistas, pelas conquistas políticas, né, pelas garantias da soberania do nosso país. Quer dizer, é uma luta que não para, não encerra com as agressões de ontem. É uma luta que prossegue, né? E nós temos clareza que com isso também vão se acirrar as contraofensivas, né, a essa movimentação. Portanto, também vem a criminalização dos movimentos sociais, das lideranças militantes do movimento social, também passarão a sofrer, porque isso é quase que objetivamente uma exigência, porque na medida que você vai retirando direito, vai retirando conquista, vai retirando espaços democráticos, direitos e liberdades, é óbvio que vai ter reação, e na contra-reação vem também a violência do Estado contra a população. Então, isso, até onde isso irá, só o tempo dirá, mas em perspectiva e recuperando historicamente, a gente sabe que a tendência é cada vez acirrar mais, né? Enquanto tiver injustiça, haverá luta, e essa luta vai permanecer. Muito bem. Então, faço isso apenas para... Obrigado. Já fui 10? Bom, que vocês vejam que a coisa não é fácil. Bom, aí sobre essa questão da Previdência, eu não sou especialista da Previdência, eu sou um militante da luta social, da luta sindical, e procuro também, como vocês, procuro estudar, ler muito, observar o que está acontecendo, procurar acompanhar. E pelo que a gente tem observado, essa questão também é uma violência sem tamanho. Eu vou dividir assim, grosso modo, em 3 níveis. Então, a reforma, ela vem apresentando um primeiro pacote direcionado a todos aqueles brasileiros e brasileiras, sendo, no caso, mulheres com menos de 45 anos e no caso de homens menos de 50 anos, que terão que completar agora, ao invés de 35 anos de contribuição, terão que chegar a 49 anos de contribuição, no limite mínimo de idade de 65 anos. Quer dizer, todos os cálculos que se pode chegar a isso, eu até ouvi uma intervenção do Paim ontem no Senado, você conclui que uma parcela muito significativa da população não vai aposentar. Vai fazer o depósito da contribuição no fundo do Estado, vai todos os meses fazer a sua contribuição e ao final constatará que não vai ter condições de aposentar. Particularmente se você pegar perspectiva de vida no Norte, no Nordeste, em boa parte do Centro-Oeste, que é muito inferior à do Sudeste e à do Sul, né? Então você depara com uma agressão e uma violência desta. Quem tiver, no caso homem, no caso de acima de 50 e mulher acima de 45, entra numa fase de transição que é toda cheia de, digamos assim, de arapucas, de armadilhas, que acaba também te tirando muito do que você tem direito, mas em particular dobra o tempo de serviço que você teria que complementar, né? E ainda reduz significativamente a sua perspectiva de aposentadoria por tempo integral. E um terceiro nível, que eu até me coloco como parte desse nível, são aqueles que já adquiriram o direito de aposentar ou que já se aposentaram, que aí mantém a integralidade da aposentadoria, mantém a paridade da aposentadoria, ou seja, pelo menos está previsto preservar os direitos adquiridos. Mas isso não quer dizer nada, porque isso já é para uma faixa de brasileiros que já está também avançada, né? O que vai ficar para contabilizar a grande agressão aos trabalhadores é essa que os
muda a idade mínima para 65 e os 49 anos de contribuição, podendo, se quiser, aposentar proporcional voluntariamente a partir de 25 anos de contribuição, se tiver 65 de idade, reduzindo a sua aposentadoria para algo em torno aí de 76%. Então já tem um fator previdenciário, um fator redutor, já que você começa com 24% da sua aposentadoria. No caso das pensões, também reduz, porque hoje a pensão, o segurado ao falecer, deixa a sua pensão de 100%. Né? Nós podemos ter muito caso nesse auditório semelhante a isso. Agora vai ser 50%, metade, na proposta do tempo. A expectativa, o tempo não vai ser suficiente para entrar muito em detalhamento, mas é de que esta proposta da reforma da Previdência consiga aglutinar mais interessados em lutar contra do que conseguiu a PEC 55, porque ela tem uma abrangência visível, muito maior do que a PEC 55, que passou a ideia de que era algo de fazer economia no Estado e, portanto, e também vai atingir principalmente os servidores públicos. E não é verdade isso, vai atingir a todos, né? Todos serão atingidos com a PEC 55. Agora, é muito visível na reforma da Previdência que esse quantitativo de pessoas vão ser atingidas. Eu acho que as lutas em torno da defesa das garantias previdenciárias se elevarão. No caso da trabalhista, hoje basicamente tratado na forma de um projeto de lei que também está em tramitação, que é o que passaria a prevalecer aquilo que foi negociado entre patrão e empregado, entre empresa e sindicato, prevaleceria em detrimento do que está previsto na lei, particularmente na CLT. Num ambiente de recessão, de desemprego, de queda no PIB, quer dizer, as partes em negociação são muito desiguais. Porque para preservar o emprego, muitas vezes o trabalhador está disposto a abrir mão de conquistas. Então, tipo, 13º, férias, quando a gente ouve falar isso, a gente fica, mas como? Isso não pode. Tal. Aquilo que está na CLT pode alterar. E se preserva na Constituição também parte do que está, porque a própria Constituição prevê que negociado pode haver alteração. Então, em parte seria você abrir um novo tempo em que a organização dos trabalhadores, de uma maneira mais geral, mais nacional, vai perdendo a sua capacidade de representar o todo, e isso vai sendo passado para as empresas, para as categorias, para as instituições e no diálogo direto com os patrões. Então isso é uma perspectiva violenta de perda de direito. E a segunda é essa da terceirização das atividades fins, porque hoje já é permitido, tem 12 milhões de trabalhadores servindo por intermédio de terceiras nas atividades meio. Agora eles estão certos, já tem projeto caminhando, desde que o Sandro Mabel apresentou, já avançado no Congresso, de permitir também que isso chegue às atividades fins, com o argumento de que isso seria para regularizar esses 12 milhões de atividade meio. É uma falácia isso, porque na verdade o que se quer é terceirizar todas as atividades fins, e você perde esse vínculo, né, estruturante do emprego. Então, essa reforma política restritiva, em que volta a cláusula de barreira, volta a proibição de coligações, volta a interferir na autonomia e na independência dos partidos, enfim, e também o acirramento da tendência de violência contra os movimentos, contra as entidades, contra as lideranças, isso tudo vai indicando que
nós temos que encontrar uma perspectiva, vai indicando a necessidade de uma saída. E nós estamos apresentando, o movimento social como um todo, ou procurando concluir, está procurando uma saída, né? Seria uma saída que não diz respeito apenas a um segmento, apenas à esquerda, apenas aos democratas. É uma saída de uma união mais ampla, uma frente ampla democrática, e que pudesse restabelecer o processo democrático, o valor da participação, a soberania do povo, através de novas eleições diretas. Quer dizer, que são bandeiras que nós podemos levantar, além da luta pela manutenção dos direitos e conquistas historicamente garantidos aos trabalhadores, também abrir uma linha política de resistência. Então, abrir esse campo de resistência e luta na perspectiva de composição de uma ampla frente democrática e também de buscar eleições diretas de forma a garantir a soberania do povo na continuidade da construção da nação brasileira. Muito obrigado. Garantimos aqui 20 minutos para a intervenção do Honório e passamos agora a um bloco de possíveis perguntas ou intervenções para logo em seguida caminharmos para a abertura da conjuntura para o plenário. Alguém quer se inscrever? É só um informe que eu sou da base lá do Sinti-IFES e o pessoal está lá em reunião, agora em assembleia também, e está discutindo lá já o retorno ao trabalho amanhã. Provavelmente a decisão da categoria lá hoje vai ser de retornar ao trabalho amanhã, mas com um calendário de luta na continuidade da defesa dos direitos dos trabalhadores de uma maneira geral. As inscrições estão abertas para questões. Antônio Alberto? Nós queríamos fazer um bloco para passar para a análise de conjuntura. Mais alguém? Então, proponho que na fala do Antônio Alberto se encerre as inscrições para as questões ao Honório. Ok? Pode ser? Bom dia, Honório. Bom dia, tudo bom? professor. Tudo bem? Testemunho jurássico, né, dessa luta aí, né, a gente, a Universidade Federal. Exatamente. Luta árdua, prolongada e eterna, né? Bom, eu gostei muito dessa última parte sua, né, que fala sobre a questão dessa frente ampla, né, porque a gente viu, né, que os movimentos organizados a partir dos referenciais que costumeiramente a esquerda tem levado, não vai dar certo. As mudanças nesse mundo que ocorrerão nesses 5, 10 anos vão ser imensas, né? Ele vai mudar muita coisa, principalmente no campo do trabalho, né, do emprego, né, das profissões e tudo mais. Isso vai requerer da sociedade respostas, né, dentro de um contexto global, não é só do Brasil, né? Então eu acho que colocar numa perspectiva hoje para esse país, né, de que uma eleição pode resolver o nosso problema, eu acho que está muito aquém, né, do tipo de luta que nós temos que levar. Quer dizer, são características desse país que a gente vive, né? Hoje a gente sabe que existe toda uma estrutura, né, de corrupção sistêmica, né, toda organizada, no sentido de minar as forças da sociedade, né, de fazer com que as conquistas sociais não cheguem, né, aos trabalhadores, né, elas fiquem pelo caminho, nos esquemas de corrupção. Então eu acho que também, se a gente não mudar isso, apostar numa eleição em figuras, em nomes, líderes partidários, é um risco muito grande. Porque simplesmente ele vai tirar uma pessoa, o Temer, fizeram igual esse acordo, né? O pessoal chama de golpe, eu chamo de acordo, porque inclusive a gente sabe que está aí na mídia, né? Houve a participação de Lula, de Temer, de Renan, né? Nesse processo de retirar a Dilma do governo. Então apostar nisso é trocar 6 por meia dúzia, né? Acho que errou nesse movimento atual de apostar nessa tríade, né, de fim do mundo, né, que é o golpe, a PEC, escola sem mordaça e tal, né, de tal forma que minimizou a discussão política,
certo? Empobreceu a discussão política, né? Serviu apenas para a mídia, simplificou a questão, né? Eu sempre falo que a questão hoje é o presente que explica o passado, né? Todas as políticas que foram feitas nesses 20 últimos anos nos levam a essa situação que nós estamos hoje aqui. Então, eu só queria que você pudesse expressar aí alguma avaliação sobre essa questão essa estrutura de corrupção, né, que está montada no país e que qualquer governo que assuma ali, né, passa a ser governo, qualquer um, vai ter esses obstáculos, né, vai ser inviabilizado, né, então. Alguns consideram que essa questão da corrupção é uma questão dos fascistas, né, mas a luta, a bandeira contra a corrupção está a democracia, né? Está a democracia, estão as conquistas sociais que não chegam, né? Está a fome, a pobreza e tudo mais. Professora Madiana. Lembrando que as inscrições foram encerradas na fala do professor Antônio Roberto e a última inscrita é a professora Madiana. Bom dia. Vou aproveitar, Osório, né? Honório. Só para chamar a atenção para a questão da comunicação, e eu acho que a gente vai ter um período aí muito importante, e da necessidade das centrais, dos sindicatos falarem mais de perto com a população. E aí tem algumas questões assim, importantes que a gente precisa desmistificar e que o governo vem trabalhando na tentativa de construir uma ideia e uma opinião em relação à necessidade das reformas. Então, o grande slogan da PEC 55 é: não dá para gastar mais do que a gente arrecada. Gente, isso está na boca, você vai fazer sua unha lá na manicure. Madiana, mas a gente não pode gastar mais do que arrecada. Aí lá vai você explicar que uma coisa é a economia doméstica, outra coisa é a questão do Estado, né? Só que isso aí, mas isso é de fácil apelo, né? Então tem, e que não vai gastar, que a educação, a saúde estão preservadas e tal. Na reforma da Previdência, já ouvindo algumas coisas que o Estado tem colocado, se a gente não fizer a Previdência, você não vai se aposentar. Então, quer dizer, eu acho que é um momento muito importante também agora da gente disputar esse diálogo por meio das mídias com a população, né? Se a televisão ela é muito cara, mas eu acho que rádio pega muito, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer essa disputa com a mídia burguesa e com o governo, na medida em de desconstruir esses apelos fáceis que são colocados para a população. Uma coisa, né, que a gente vem pensando e vem ouvindo, inclusive da boca dos senadores, da Câmara, gente que vai estar assistindo, e a gente sabe que essa é uma ideia que já está sendo ventilada. Uma ideia forte vamos fazer, senão não vai ter dinheiro para ninguém. Então a gente precisa desconstruir isso. Então, já que você está lá nos científicos, quer dizer, é uma coisa que eu acho que a gente tem que centrar fogo e fazer essa disputa aí mais amplamente em relação à população. Aí eu queria ouvir também, né, a sua perspectiva. Como não temos mais inscritos, passamos agora a palavra ao Honório, para 5 minutos responder as questões do Antônio Roberto e da Madiana, e depois passamos para a segunda parte desse segundo item da nossa pauta, que é a análise de conjuntura. Primeiro, agradecer ao professor Antônio Roberto e à professora Madiana pela problematização aqui de alguns aspectos. Esse da questão da corrupção e da alternativa de perspectivas, eu acho esse o grande dilema, né? Esse é o grande dilema que nós teremos que desvendar. Primeiro, que a corrupção, ela historicamente ganha dimensão, ganha relevo, esse debate da corrupção, particularmente nos momentos de crise, em que se quer ganhar a opinião pública e que se quer chegar a intentos, né,
que não se consegue fazer por intermédio das propostas. Porque o capitalismo, como ele importa disputa, importa vencer, importa levar vantagem, a corrupção é método adotado historicamente para tirar as vantagens, para tirar proveito das situações. Então, mas isso nos momentos de crise, particularmente no momento de perda de credibilidade, de representatividade do capital, ele pega a bandeira da corrupção e eleva essa bandeira, e a população tem entrado nessa discussão do ponto de vista moral, historicamente também. E aí o que vale é a discussão sobre a corrupção. Tudo mais fica secundarizado, né? A gente observa que agora, quer dizer, um golpe da natureza e da intensidade que o povo brasileiro sofreu, pouco se discutiu sobre a natureza e a essência do golpe. Discutiu se o fulano é corrupto, se o fulano roubou, se o fulano teve propina, se foi propina, se foi doação. Ou seja, eles têm a classe dominante tem uma habilidade gigantesca de direcionar o debate por intermédio, que a professora Mariana falou aqui, da comunicação competente para o terreno que interessa a eles fazer o debate. E não, então foge das ideias, foge dos projetos, foge da essência e da natureza do que está em debate na sociedade. E a sociedade não entra nisso. Quantas vezes nós fomos para a Praça do Bandeirante, o povo contra nós. A gente defendendo a Previdência, defendendo os direitos trabalhistas, defendendo investimento público para saúde e educação, o povo contra a gente. O povo, como dizia o Lula, o povo fazendo assim. Quer dizer, nós não estamos com nada. Entendeu? Por quê? Porque o que está no cérebro dessas pessoas é outra dimensão do que está em curso no Brasil. Muito bem. Sobre essa questão da perspectiva, a cultura e a tradição no Brasil ainda não gestou as condições subjetivas e objetivas para a gente ter uma ruptura revolucionária que pudesse levar os setores de baixo, vamos dizer assim, o povo trabalhador, a ter acesso ao poder de maneira a romper radicalmente com as classes dominantes. Porque a sociedade não cultivou ainda essa tradição. E a bandeira das eleições diretas já é uma bandeira que já mobilizou e que pode mobilizar milhões de pessoas. Pode mobilizar. Né? Por quê? Porque há durante os períodos eleitorais que a grande parcela da população se envolve com política. Fora disso, cada um na sua. Né? Então, em perspectiva, caminha-se para a construção de uma ruptura maior, mas nós temos que ter o caminho, o rumo, talvez, uma sociedade mais avançada, mais moderna, mais generosa, mais solidária. É esse o rumo, mas nós temos que escrever um caminho que consiga atrair a grande maioria dos interessados, que é o povo. Senão, fica em termos de vanguarda, de esquerda, que pouco, embora muito dedicados, possamos fazer. Né? Com relação, aqui encerrando essa questão da comunicação, vivemos uma experiência interessante no Cinti agora, que fomos para os terminais, para as feiras, para o eixão, tal, distribuir panfleto, conversar com a população, tal, mas isso também é insuficiente. Se a gente não tiver um mecanismo de comunicação de massa, se a gente não tiver um mecanismo de grande alcance na comunicação, a gente não concorre com a mídia oficial, a mídia que tem de Rede Globo, quer dizer, nós temos que encontrar, ir de fato ao encontro do povo para ver se com isso a gente agrega um número de propagandistas das nossas teses, porque somos poucos fazendo essa propaganda hoje. Agradeço mais uma vez o convite, no tempo que a gente encerrou. Quero pedir licença a vocês para ver se eu ainda retorno lá na Assembleia do Cinti, me colocar inteiramente à disposição. Vou procurar também atender o professor Valvino, que ele me solicitou aí. Mais uma vez, no momento que vocês julgarem que a gente possa trocar alguma opinião, alguma experiência, estou pronto para vir aqui na histórica Casa de Luta que eu já participei outrora. Obrigado, então. Agradecemos ao Honório pela presença. Passamos para a segunda parte do item 2, que é a análise de conjuntura.
As inscrições estão abertas. Éder, Roberto, Jesus. Podemos abrir 30 segundos, 1 minuto para o Aldo fazer a intervenção? Sim. Ok. 1 minuto. Só 1 minuto. Já o Aldo vai fazer alguns esclarecimentos aqui. Gente, desculpa, eu não percebi o encerramento da inscrição quando o professor Marcelo falou. Honório, eu sou professor aqui, tá? Represento o jurídico do sindicato, eu queria fazer uma sugestão. Quando você colocou um ponto dentro da reforma da Previdência Trabalhista e tudo mais, você colocou a cláusula de barreira. Eu fiz um trabalho para um certo partido, porque o objetivo também é retirar os partidos pequenos, né? E aí você começa a tirar lutas de pessoas que querem ascender o poder. Eu estou trabalhando com uma tese de cláusula de alteração constitucional e inconstitucional. É claro que o Supremo é um órgão político de classe elitizada, vamos dizer assim, que vem decidido contra isso. Mas isso tem ganhado força, essa tese. Eu queria fazer uma proposta, por isso que eu pedi a licença, dos jurídicos dos sindicatos se unirem e começarem a trabalhar com isso. Que aí, cadê a Madiana? Aí, Madiana, nós vamos ganhar mais uma frente, Antônio Roberto. Nós estamos trabalhando muito com frente de trabalho popular, social, mídia, que está sempre contra a gente, né? Mas nós precisamos ganhar uma frente que nós ainda não conseguimos erigir. Como o Estado está muito jurisdicionalizado, o Valmir gosta muito desse termo, nós temos que atingir essa frente, mesmo que ela seja inócua num primeiro momento. Então, como é que funciona isso? A tese é a seguinte, rapidamente. Eu faço uma alteração constitucional, como a de reforma da cláusula de barreira, que ela fere as cláusulas pétreas. E aí eu começo a levar para a mídia, Madiana e Antônio Roberto, que está se rasgando a Constituição. E aí nós vamos ganhar aquelas pessoas que têm sido contra os nossos movimentos. Então, a sugestão que eu deixo, conversar isso com o jurídico de vocês, fazer com que isso suba para o jurídico das federações, que tem um lobby muito maior no Supremo, para que a gente possa conseguir divulgar isso e realmente jurisdicionalizar algo que nós estamos perdendo. Muito difícil que o Supremo sucumba a rasgar a Constituição junto com os movimentos sociais. Então, leva isso para o jurídico de vocês. Gente, desculpe, tá? Tem quebrado a hora. Professor Marcelo, obrigado. Ok. Após a intervenção do Aldo, obrigado, Honório. Passamos a palavra ao professor José Éder. As inscrições estão abertas. Sem problema. Bom, é meio que uma contradita, mas eu não tenho essa capacidade de contraditar, então eu vou só pensar um pouco alto aqui. A Madiana fala em campanha, né, da mídia e tal. A gente, quem faz a campanha, a melhor campanha que a gente faz a favor do governo somos nós, né? Porque o governo somos nós. O governo somos nós. E se a gente conversar com os nossos alunos, a ideia que os nossos alunos têm de nós é a pior possível, né? Isso é aqui, isso é na saúde, isso é em todo lugar, né? Então, essa campanha, o boca a boca, dizem que o boca a boca é a melhor campanha, né, Matiana? Então, essa tal campanha aí, não é a mídia que faz, não, somos nós mesmos. Outro ponto que eu queria destacar é que os movimentos sociais, eles em muito perderam legitimidade, por isso é que o povo está contra, em muito. Porque durante esses últimos anos de governo do PT, eles estavam a serviço do governo. E continuam. Né? A PEC 55 não é muito diferente do PL 257 do governo Lula e Dilma, não. E não houve essa reação lá atrás. Né? Hoje, porque o governo é outro. Né? Em 2015, o governo do PT fez o maior contingenciamento da história do país. Cotou 10 bilhões de educação e não houve essa reação. Então, é claro que o governo que está aí, cadê o Ronan, que já vinha avisando que a reforma da Previdência vinha com força e veio, ninguém esperava que fosse tão
acachapante? Ninguém, né? Mas veio. Mas será que se fosse no outro governo a reação seria essa? É isso que eu queria que os colegas pensassem a respeito. Antônio Roberto. Bom, a partir do resultado dessa mobilização que houve recentemente, né, a preocupação nossa é com o futuro. O que nós vamos fazer? Né? Eu acho que primeiro a gente tem que saber com quem a gente está lutando. Né? Porque você tendo qualquer tipo de aliado, né, você vai enfraquecer sua luta. Né? As bandeiras que vamos utilizar. Para a sociedade hoje, sim, está colocada a questão da corrupção do Estado, né, da corrupção sistêmica, né, que assolou o Estado brasileiro, e todo o dinheiro público se esvai, né, se desgasta nesse caminho, e a sociedade não é beneficiada. Não é verdade que isso é coisa do capitalismo. Se a gente ver as sociedades chamadas socialistas, né, a argamassa, né, da unificação dos burocratas é a corrupção. Pega Cuba, né, os países do leste europeu, a própria União Soviética, um mar de lama, né, de corrupção. Fora outras questões muito mais graves que não existem no capitalismo, ou pelo menos são de forma diferenciada. Então, quando você pega a bandeira do golpe, sinceramente, não ser os chamados militões ou pessoas desinformadas tão preocupadas, depois de tudo que o Lula fez, né, com esse acordo, né, entre Lula, Renan, Sarney, Temer, para tirar Dilma do governo, não está. A sociedade está se lixando para isso. A questão da PEC, como bem colocou aqui o Éder, todo mundo sabia o conteúdo dela. Ela desaguaria em algum momento, né? Aconteceria o que está acontecendo hoje. Os 20 anos, né, que é o principal. Isso é mentira, gente. Você não precisa botar lá que é 20 anos. Basta ficar enrolando, como o Fernando Henrique Cardoso enrolou, quanto a Dilma enrolou, quanto o Lula enrolou. Então são bandeiras, né, na verdade são factoides, né? A questão, por exemplo, da mordaça na escola. Pô, nós vivemos aqui nesse período de construção desses institutos federais a partir das escolas técnicas, verdadeiras mordaças. Mordaça na matemática, né? Mordaça na educação, dentro da instituição, desestruturação dos aparelhos de educação, né? Mordaça em tudo, no ensino técnico, né? Nós passamos por tudo isso aqui. E aí cria-se toda uma ideologia do ódio, que agora virou a ideologia do fim do mundo. Enquanto não voltar Dilma ou Lula, olha aquela coisa bíblica, né? Ao fim do mundo aí, pessoal. Não é isso. O que a gente tem que fazer é muita luta, né? Tentar construir uma mobilização de massa que envolva toda a sociedade, não é só mortadela, coxinha, sei lá, essas divisões políticas demagógicas, né? Mas sim construir um movimento de massa para a sociedade enfrentar tudo isso. Senão, vai dar nisso que deu. Zé Elias. Bom dia a todas e todos. Análise de conjuntura, eu acho que é importante também a gente trazer um pouco de discussão para o contexto e o cotidiano da mobilização aqui no nosso Instituto Federal. Esse período de ocupações, esse período de greve, ele foi de grande aprendizado para mim. Mas eu me sinto não derrotado, eu me sinto apunhalado em alguns aspectos, em alguns pontos, mas por outro lado eu me sinto mais esperançoso. Quando eu vejo muitas vezes professores, alguns professores e alunos do Instituto Federal
batendo palmas pelo fato da Polícia Federal, a expectativa da Polícia Federal e da Polícia Militar vir aqui reprimir alunos, eu sinto que eu perdi. Quando eu vejo professores e alguns alunos daqui do Instituto Federal ameaçando entregar nomes de alunos e professores do Instituto Federal para o Ministério Público Federal, eu sinto que eu perdi. Quando eu vejo a gente sair na rua para debater a PEC e promover o debate com a PEC com alguns alunos, sem os alunos muitas vezes terem noção de que nós temos hoje um rombo de 170 bilhões, que é o que o governo alega, mas por outro lado, nós temos de dívida ativa 252 bilhões a ser cobrado, eu sinto que eu perdi. Aliás, 1,8 trilhão é o que a gente poderia estar cobrando de bancos e grandes empresas. Eu sinto que eu perdi para falar que não tem dinheiro. E, no final das contas, eu sinto que eu perdi quando, em algumas reuniões de conselho, direto ou indiretamente, a gente ouve e sondagem que muitas matérias de humanas não seriam tão necessárias. Entra na discussão sobre escola sem partido? Sim. Que a sociologia e a filosofia estão sendo apunhaladas. Não é uma discussão atual. Mas, por outro lado, eu vejo que é um alento positivo frente a essa... Eu não posso falar que é uma onda conservadora simples. É um novo conservadorismo. Mas fica como um alento também para o trabalho que a gente tem que fazer cotidianamente, no nosso dia a dia aqui, para além do cumprimento da grade curricular. Um aluno disse na página da internet, é interessante a gente ver essas páginas, como que eles se expressam lá. Que ele queria, antes de mais nada, ele ter um diploma, para além de cumprir simplesmente o prazo, ou seja, contestando a greve. E eu fiquei pensando, para além de você ter um diploma, como você sai do Instituto Federal tendo um posicionamento, muitas vezes, que corrobora com a ideia de sucateamento do próprio Instituto Federal? Isso me deixa curioso, porque como é que a gente vai fazer esse trabalho em 2017? Então, a nossa mobilização, enquanto aprendizado de greve, deve ser uma mobilização constante, não só em períodos de efervescência. A greve não acabou. A greve não acaba hoje. A mobilização não acaba hoje. A mobilização vai continuar em janeiro, vai continuar em fevereiro, até dezembro, até 2020. Porque eu tenho plena certeza que muitos professores que estão aqui hoje, e muitos alunos também, vão se empenhar para que todos os dias a gente promova discussões, palestras e debates para poder confrontar esse posicionamento ultraconservador que está vindo aí. PS, não sou filiado ao PT, não votei em Dilma e votei uma vez só em Lula lá atrás. Então, não é um discurso petista, tem que tomar cuidado com isso. Obrigado. Assim.